Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Mudando Vidas, o podcast de gastronomia do Senac do Rio Grande do Sul, que é gravado daqui, de Caxias do Sul. Vamos conhecer quem é que está conosco hoje para falar de um tema bem importante que eu já vou contar qual é. Quem é que está aqui? Oi, meu nome é Juliana Stedley. Eu sou proprietária do Brigitte, que é uma empresa de alimentação sem glúten. Eu trabalho no ramo de gastronomia para eventos há 15 anos, a minha formação é em eventos e eu tenho uma especialização em gastronomia. E eu já estou nessa vida maluca da alimentação inclusiva desde 2020, quando a gente começou a fazer massas artesanais em casa. E hoje a gente tem um espaço para aproximadamente 50 pessoas próximo do shopping aqui em Caxias. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Gustavo Grisa, eu também sou proprietário do Brigitte, cozinha artesanal sem glúten. Então, como a Juliana falou, que é minha sócia nesse empreendimento, já estamos no mercado aí há 5 anos, quase 6 já, né? Eu comecei a fazer massa sem glúten porque me descobri celíaco, né? Há uns 7 anos. Então, todo esse mercado, essa preocupação e esse negócio surgiu em função disso aí, né? Estamos aí para contar um pouquinho mais sobre tudo. Olá pessoas, sou o Matheus, então, professor de gastronomia do Senac, no momento coordenador e historiador nas horas vagas. E eu sou Denise Sefrin, diretora do Senac de Caxias do Sul, e a gente vai falar nesse episódio sobre cozinha inclusiva. E aí, pessoal, que conceito é esse? O que ele aborda? Quem é que é beneficiado? Como é que a gente transforma esse mercado? Como é que a gente chama a atenção para esse mercado? Vamos falar um pouquinho de cada coisa. Não falem todos ao mesmo tempo, Tá bom. mas vamos abordar todos esses aspectos que eu acho que é super importante e é nosso papel também como educadores, né? O Gustavo, que também é professor do Senac. Essa parte eu não falei, não mas tudo falou, bem. mas também é professor do Senac, da gente divulgar a importância de se fazer esse tipo de alimentação e criar esse tipo de negócio para beneficiar todas as pessoas, né? Eu quero dizer que antes dela falar, o beneficiado dessa história toda sou eu. Tá? Só para começar. Eu ia dizer que não haviam benefícios, porque incluir as pessoas só passa a ser um hábito depois que tu tem um problema. Antes, foi né? bem que falou. Como é que o Gustavo começou? Eu me descobri e aí, para resolver um problema, eu criei uma situação que, neste momento, é interessante. Mas como que eu consigo não pensar nisso como inclusão, mas sim como algo que deveria ser normal para todos, né? Que seria ser aberto para todas as pessoas. No nosso cotidiano, incluir não é normal, sobre qualquer aspecto, né? Aquilo que a gente vem fazendo durante toda a nossa vida não inclui nada, é a nossa rotina. A partir do momento que eu te apresento um problema, aí tu passa a pensar naquilo como algo que já é normal para que todos os eu tenho que outros. resolver. E aí a gente resolve a doença celíaca se excluindo socialmente, porque os espaços não são inclusivos. Né? Nós sempre fomos muito gastrolovers, nós sempre estivemos em muitos lugares. E a partir do diagnóstico da doença, a gente já não podia ir em lugar nenhum. Porque todos os médicos te dizem a mesma coisa no começo. Então, dá uma segurada, espera um tempinho, dá um tempo para o teu organismo se descontaminar, para te tentar ficar um pouco melhor, mais resistente à doença, a essa condição. Depois tu vai descobrindo lugares, vai descobrindo receitas, as coisas vão ficando um pouco melhores. Mas ninguém sabe que é tão demorado, e ninguém sabe que é tão difícil, e ninguém sabe que ninguém quer saber se tu é celíaco ou não. Eu posso comer, mas é só um pouquinho, tu não pode comer só um pouquinho. Não é uma escolha, não é como ser vegetariano, que tu pode querer comer ou não. Não é ser intolerante à lactose, a qualquer tipo de ingrediente. É uma doença, é uma condição, não pode. Foi muito difícil convencer a família do Gustavo de que daquele momento em diante a resposta para tudo era não. Nós fomos a diversos jantares com amigos que sempre fizeram comida totalmente livre de glúten. Churrasco. Churrasco não tem glúten. E depois da descoberta da doença, eles sempre queriam nos oferecer massas.
porque eles queriam fazer algo que eles se sentissem incluídos. A hospitalidade, ela é engraçada, né? Porque ela nos remete àquilo que nós gostaríamos de oferecer para o outro e não daquilo que é confortável para o outro receber. Então, é tudo muito difícil, é tudo muito exclusivo e não inclusivo. E aí, a partir da vontade do Gustavo de querer comer torteia a todo custo, ele disse, não vou fazer o meu torteia. Eu me recuso a ficar sem torteia até o resto dos meus dias. Que naquela época ainda faltavam muitos anos para a morte, né? Agora faltam menos. Mas eu vou fazer torteia de qualquer jeito, eu vou comer, vai ficar bom, eu vou dar um jeito. Para de bater a mão. Fez. É verdade, não era para bater a mão. Né, então, falando um pouco mais sobre isso, e nós, enquanto cozinheiros, né? Porque antes de me descobrir celíaco, eu trabalhava no restaurante com chefes italianos, onde a produção toda de massas e pães e tudo era praticamente feito em casa, né? Até em função, depois do curso, né, que eu fiz lá no Senac, o Matheus, então, meu professor, então, na época, a gente começa a querer conhecer mais coisas sobre a área, né? Então é engraçado porque um mês antes de a doença ser diagnosticada, eu tinha recém feito um curso de pizza de fermentação natural. Então, começar no mercado diferente, estava com ideias de fazer um curso de panificação, mais voltado para uma área diferente. E quando vem o primeiro baque, tu fica totalmente sem chão, né? Eu continuei trabalhando nessa empresa por muito mais tempo, por mais uns 6, 7 meses. Depois eu me obriguei a sair porque o contato era muito grande. Então, em nós, enquanto cozinheiros, de forma geral, quando aparece alguma coisa fora do roteiro, tu fica um pouco... Tu sai da zona de conforto. Tu fica achando que é uma frescura, né? Aí quando tu se descobre, quando tu vê que isso é algo que é realmente necessário, tu acaba começando a pensar um pouquinho mais na vida alheia, um pouco mais sobre como tu pode... Que não é uma questão de gosto, eu não gosto deste sabor, eu não gosto dessa textura, né? Eu não posso, é bem o que a Ju falou, né? Não é uma escolha. A gente sempre fala que as pessoas, quando elas têm a opção de tirar o glúten por uma opção própria, é um mundo. Quando a pessoa não pode consumir, é outro. Então... E não só ao glúten, de forma geral, porque o glúten e o pessoal que tem intolerância à proteína do leite, que é o pessoal da linha APLV, eles também sofrem a mesma situação. O nosso restaurante é focado no sem glúten, né? Nós incluímos um pouco mais a questão do sem lactose, porque tu acaba consumindo leite, mas com a restrição, com a questão da enzima lactase adicionada no produto. Então tem todo um mercado em cima. Mas quando tu pega o pessoal que não pode com leite, para nós mesmos que temos um mercado, um restaurante voltado para quem não pode comer nada com glúten, também é um pouco complicado, porque a gente não se especializou ainda nessa área. E daí, como a gente faz produtos com leite, de forma geral, tu tem toda uma questão em função de cozinha, compartilhamento de ingredientes, compartilhamento de equipamentos. Então, não é simplesmente nunca mais fazer só com trigo, por exemplo, que é o que a gente tem mais referência. Vem todo por trás. Um forno que foi usado, o trigo tu não pode usar de novo, ou descontaminar é algo que se torna muito caro, então se torna inviável em muitos casos. Questão de equipamentos, frigideira, talheres, tudo isso tu tem que começar um trabalho desde o zero, né? Devagarzinho, né? Então se torna algo que simplesmente não é simplesmente, hoje em dia eu não faço mais, cortei. Mas tudo que tu tem em casa, tu tem que pensar se é viável para esse novo mercado, né? Tu citou ali bem a questão específica do Brigitte, que é sem glúten. E citou que a gente tem a questão da intolerância à lactose, né? Então, que é uma outra fatia do mercado. Mas se a gente for olhar, a gente tem a questão das alergias alimentares, né? Então, que são tu pode ter alergia a qualquer coisa, mas se a gente começar as que a gente sabe que tem mais, a amendoim, as nozes, a camarão, frutos do mar, né? N coisas, né? O meu irmão, por exemplo, ele é alérgico a tomate, ele não pode comer nada que tenha tomate. Nada, absolutamente nada. Né? Então, tem pessoas que têm muita alergia a ovo, né? A ovo é o segundo, acho que é o terceiro maior. Sabe? E que para quem pode comer absolutamente tudo, é um mundo assim, meu Deus, mas como que isso pode, né? Porque a gente está habituado. Mas ainda tem outros, tem a questão da diabetes.
Sim. Né? O que Sim, eu os posso, o que açúcares. eu não posso. Os açúcares. A questão do autismo com algumas... que, na verdade, o que acontece? As questões sensoriais, né? Para quem tem autismo, determinado nível que tu possa... Então, quando tu vai falar realmente de uma cozinha inclusiva, e aí pensando no nosso papel como educadores, né? Como que a gente explica para o nosso aluno que cozinhar não é só fazer feijão com arroz? Entende? Que ele tem que olhar para todas as pessoas. Todas as pessoas. E que a gente tem que ter esse cuidado. E que quando tu abre uma porta, tu tem que escolher o que tu vai servir. Mas tu, sabendo que dependendo do que tu vai servir, tu também tá escolhendo a quem tu tá atendendo. É. E como é que tu faz esse acolhimento para as pessoas, né? Então, essa é a grande questão, bem o que tu falou, a gente não vive num mundo de inclusão, a gente vive num mundo de escolha, de exclusão. Mas a nossa briga, a nossa luta é por um mundo diverso, por um mundo onde todas as pessoas tenham a possibilidade de poder escolher aonde vão ir, ter um bom momento em família, um bom momento com pessoas que gostam, um momento de acolhimento num ambiente gastronômico, de fato. Num momento aonde possa se divertir consumindo algo que não vai lhe fazer mal, que vai lhe dar prazer, que vai fazer bem para essa pessoa. Então, acho que esse é o grande desafio de vocês, né? É diário. É um desafio diário porque aparecem situações das mais variadas, sejam com ingredientes, seja com comportamento, um pouco de irritabilidade, porque aquela pessoa que recebeu o diagnóstico, ela já está cansada de chegar nos lugares e ficar irritada, ou de pegar a mesma opção que é a única do cardápio. Ela já espera que aquilo seja verdade. Então olhou o cardápio e eu posso pedir tal coisa, né? O nosso logo já é Brigitte Cozinha Sem Glúten. Eu posso pedir o pastel aqui do cardápio? É sem glúten mesmo? Aquela desconfiança, né? Sim, aqui tudo é sem glúten. Tudo é sem glúten. Mas é contaminado, né? Tudo descontaminado. Então, a ordem do início do serviço é acolher. Uhum. Nós vamos tentar fazer com que todas as pessoas que cheguem aqui sejam atendidas de alguma forma. Mesmo que a cozinha talvez não consiga da melhor forma, talvez não seja como a gente espera, mas não é só o glúten, são muitas restrições. Também tem toda a orientação que esses pacientes receberam dos seus médicos antes de sair de casa, né? Cuidado onde você vai, cuidado com o que você pede. Vamos um pouquinho adiante nos eventos, Matheus. 150 convidados, um celíaco. Por que ele saiu de casa hoje? Por que ele resolveu vir a essa festa se ele não pode comer o que todos estão comendo? Será que ele não imagina que tem 8 pessoas na cozinha para fazer comida para 150 e ninguém vai parar para fazer para uma pessoa algo diferente? Em 15 anos de evento, eu passei a olhar para isso com mais amor há 5 anos. E é uma coisa que é difícil, né? Porque nem o Gustavo falou, eu já ouvi muito. A gente trabalha com eventos e, enfim, antes que as pessoas pensem, não é por causa do Gustavo, tá? Mas é que é um nicho de mercado, né? Então a gente começa a olhar com primeiro o viés econômico, né? Óbvio, tratar bem, incluir as pessoas, lindo, maravilhoso. Mas por muitas vezes, o Gustavo já ouviu, a gente já falou junto, inclusive, antes dele se descobrir celíaco, isso aí só pode, que é frescura, né? E o quanto isso tá arraigado nos profissionais, no sentido de que eu já ouvi, beleza, a minha massa de pizza é sem glúten, mas eu asso no mesmo forno que eu assei todas as outras pizzas. Então, é interessante falar sobre cadeia de fornecimento, porque além dos ingredientes serem não tão usuais, né, muitos deles não são de uso rotineiro, né, numa cozinha tradicional, a gente sempre pega o caso de ficar olhando muito o rótulo, né? Por quê? Porque tem que ter no rótulo, não contém glúten. Então, algumas coisas são interessantes de tu pegar. Por exemplo, tu pega feijão. Feijão não tem glúten, porque feijão não tem trigo. Mas aí tu olha no rótulo, tem. Por quê? Porque aonde se manipula esse feijão, pode se manipular outras coisas. Farinha de trigo, cevada, enfim, outros ingredientes que contém. Então, a gente acaba pegando um pouquinho, porque nem sempre o que é mais barato dentro da cadeia, por exemplo, tu vai comprar amendoim. Cara, amendoim é barato.
mas aí tu tem 50 fornecedores. O que é justamente o mais barato, ele tem uma contaminação, então ele não é o indicado. Daí tu vai lá olhar na cadeia, daí tu vai lá os 5 últimos e sempre são os mais caros. Para quem está nos ouvindo, assistindo o podcast, o que é a contaminação cruzada? Só para a gente balizar o conhecimento para todo mundo. A contaminação cruzada, ela ocorre onde o ingrediente em questão que não contém glúten é manipulado ou processado em um ambiente onde foi algum ingrediente que continha glúten. Por exemplo, vamos lá, moer arroz para virar farinha. Se no moinho que tu usou, tu moeu trigo, esse moinho, ele tem um resquício de trigo no meio do seu processo. Então, óleo que você vai moer o arroz, ele não é 100% puro. Né? Ele pode ter um tracinho. Pode conter traços de. Ele sempre tem no rótulo. Pode conter traços ou pode conter trigo, cevada e outras coisas. Porque no ambiente onde ele foi manipulado, alguém manipulou algum ingrediente desse tipo. Isso acontece muito na indústria, apesar da indústria ter os processos de limpeza mais sofisticado, porque não pode ter. Sempre eles... às vezes não existe, tá? Mas por risco de acontecer algum problema no futuro e alguém passar mal, ele se exclui. O fornecedor quer se resguardar e desses daí problemas. Ele já automaticamente coloca que não contém. Mas é justamente por isso, porque o ambiente onde você manipula o ingrediente que não contém, foi manipulado algo que tinha. Então, isso acontece tanto para o trigo, como para a cevada, como para o leite, né? Por isso que você vai ver... Acontece muito com chocolate, né? O chocolate em si, ele não tem leite na composição. O chocolate meio amargo, por exemplo, com um teor de 50% de cacau para cima. Mas se antes foi fabricado o leite, por mais que a máquina seja limpada, lavada, enfim, todo o processo químico que é feito, sempre pode conter um traço, porque em algum lugar essa química não chegou. Então, para não se eximir desse problema de alguém comer um chocolate meio amargo e passar mal por causa do leite, eles já botam, podem conter traços de leite. Então é difícil, porque todo o maquinário, desde a indústria, ele tem que ser específico para esse tipo de ingrediente, né? Tu pode manipular qualquer tipo de ingrediente que seja, mas tu manipulou uma farinha de um trigo, por exemplo, bom, toda a tua cadeia dali para frente acabou. E como achar um fornecedor confiável, então? A gente confia no rótulo, né? A gente vai muito em busca, a gente tem fornecedores hoje... Então ele é confiável e rastreável. Tu tem que ter, porque se alguma coisa acontecer, tu tem a quem recorrer para poder ter certeza. Nossos fornecedores hoje, eles são exclusivos, né? Eles não têm manipulação nenhuma de nada que pode nos ser prejudicial no futuro, mas mesmo assim, muitos fornecedores mais tradicionais, que a gente compra um pouco de tudo e que são... as grandes distribuidores, tu fica sempre um pouco assim, né? Porque para eles conseguirem ter um preço competitivo, muitos deles compram sacas grandes e eles mesmos embalam em pacotes menores. E só esse processo de tirar do saco grande, botar no saquinho menor, tipo, compra 50 quilos, bota saquinhos de 1, se nesse ambiente... Sim, eles não têm a garantia de que ninguém comeu uma bolacha, que seja, ela já bota lá, contém glúten. Tem diferença do não contém glúten e sem glúten? O sem glúten, ele não tem nenhum traço de glúten. O não contém glúten, ele não foi adicionado nada. Ele pode ter alguma coisa, porque ele não contém glúten, é 100% garantia de que não houver nada de contaminação. Tá. O sem glúten e o não contém glúten é só uma questão, acho que mais de legislação, se eu não me engano, né? Até porque os rótulos hoje em dia, eles não podem estar escritos sem glúten. Eles têm que ter não contém glúten e é isso aí que tem que estar descrito. Tá. Lá no Brigitte, eu sei que ela é uma cozinha essencialmente sem glúten, ok? Isso. Então, a gente não corre risco. Não. Mas num restaurante convencional, né, que serve pratos sem glúten especificamente. Tem ali um prato, né? Como é que a gente garante a contaminação? Aqui não há contaminação cruzada. Não garante e há contaminação cruzada. Aí a informação é que precisa chegar para o consumidor de forma diferente. Nós podemos fazer um prato aonde... Sem a adição do glúten. Exatamente. Nós não vamos colocar propositadamente. Isso, mas porque daí... provavelmente terá algum traço. Vai depender do teu nível de intoxicação naquele momento. Se tu é um
recém-celíaco, se tu iniciou o teu diagnóstico agora, é muito importante que tu não tenha contato com o glúten. Então, o ideal é que você não frequente o lugar que pode conter contaminação cruzada. Lá, nós temos certeza que não há glúten. Nós temos a rastreabilidade dos nossos fornecedores, nós temos a vigilância sanitária nos fiscalizando direto, nós temos a Acelbra como certificadora. Então, lá não tem contaminação cruzada. O que acaba comprovando que a doença celíaca é, sim, uma doença de rico. Porque é economicamente muito difícil viabilizar que os mesmos pratos que são servidos nos restaurantes convencionais possam ser servidos lá ao mesmo preço. Se até na escolha da sala nós tivemos o cuidado de saber que lá nunca teve nada antes. Né? Era uma sala de primeira locação. Primeira locação. Tudo que nós compramos lá, nada é usado. Porque a gente, dentro da escola, o Gustavo e o Matheus, a gente ensina a diferença dos equipamentos, né, que vão ser utilizados, por exemplo, para não acontecer contaminação no tipo de proteína, né? Sim, essa aí é a questão de contaminação cruzada das próprias boas práticas. Né? Que estão vinculadas às boas práticas, mas daí tu tem uma área, imagina assim, ó, que tu tenha que ter uma área separada, um forno separado, o grau de complexidade para garantir em um restaurante convencional, onde tu serve todos os tipos de alimento, que tu vá servir um prato que tu diz que é sem glúten, que realmente... E aí também, se tu vai servir um prato vegetariano, tá? Tô ampliando, né? Porque aqui a gente tá falando de comida inclusiva como um todo, né? Mesmo a comida vegetariana ou vegana, como é que tu vai garantir que em nenhum momento aquela tábua ali não passou nenhum tipo de proteína, né? Que tu não usou aquilo para outra coisa. Eu acho que lá na escola que a gente tem a parte ali do curso que vai falar um pouco sobre restrições alimentares e inclusão e etc. Eu acho que o nosso discurso é muito parecido, né? A gente ensina receitas sem glúten, né? Porém, a gente não garante, justamente pelo fato de que dentro da escola não é o objetivo. A gente ensina, mas a gente tem o entendimento de que vai acontecer a contaminação, porque a gente está ali dentro de um ambiente onde são ensinados todos os tipos, né? Mas a grande questão né? Como que tu... Mas isso começa, e isso a gente está falando de cadeia de fornecimento, questão de insumos, mas a gente tem que lembrar de que a cadeia, ela começa no funcionário. Eu ia dizer, eu acho que passa muito mais essa questão ética, né, de justamente, beleza, não é, como a Ju disse no começo, não é uma escolha, não, né? E da mesma forma, até se fosse, né, teoricamente, estamos em um país democrático de direito, a gente pode fazer o que a gente bem entender, né? O ruim é tu, às vezes, conscientizar o teu próprio colaborador, né? Porque, por exemplo, no restaurante hoje nós somos em 12, eu acho, já perdi os cálculos. Dos 12, só sou eu celíaco. Todo o restante da equipe não tem problema nenhum com isso. Então, eles levam do restaurante para fora uma vida normal. Mas, quando eles vão para dentro do restaurante, o cuidado em chegar de um ambiente que seja direto de casa, que tu não tenha contato com trigo, porque as pessoas podem parar no caminho para tomar um café no meio de uma padaria e depois ir trabalhar. E como é que tu garante que a pessoa não vai entrar com nenhum resquício de trigo dentro da sua cozinha? Porque isso é muito além de só insumo, né? Nós estamos falando de toda a cadeia, fornecedores de forma geral que vem nos entregar. Então, tu tem que ter um cuidado muito maior do que simplesmente um restaurante tradicional. Então, isso inclui outros custos. E aí a gente acaba entrando em algumas questões, como a Juliana falou, da questão de que o produto não se torna barato. Ele se não torna economicamente, às vezes, viável para todo mundo de forma geral, porque tu tem custos maiores em tudo. Para te montar uma cozinha hoje, de forma geral, uma cozinha básica, tu gasta ali, sei lá, 5, 6 mil reais, mas para usar uma cozinha sem glúten, tu vai gastar o triplo, porque todos os equipamentos têm que ser novos, a sala... Ou higienizar. Higienização, mas daí tem que garantir que a higienização esteja correta. Então, é muito amplo essa questão. Tu não pode comprar algo de segunda mão, por exemplo, que seria algo rotineiro. A não ser que tu compre de alguma pessoa que também trabalhasse nesse setor. E hoje esse segmento é tão restrito que é muito difícil tu achar outras pessoas que façam a mesma coisa que tu faz, né? São nichos de mercado muito. E daí, quando tu começa a englobar o maior número de restrições possíveis, acaba ficando nicho do nicho do nicho do nicho. Então,
é difícil de tu conseguir fazer esse balanço de ser algo que seja bom, né, e que ao mesmo seja de um custo acessível para que todo mundo possa consumir, né? É um processo assim que às vezes a gente começa a pensar, né, porque precisou de a gente sabe como é que é o dia de um restaurante, um funcionário não veio, precisou chamar alguém de fora. Aí quando não é só chamar a pessoa, tu chama e tu passa uma lista, um discurso de, sei lá, 5 minutos para explicar a pessoa que ela não pode trazer comida de fora, que ela não pode vir de um tal lugar, que a roupa tem que ser limpa. Então começa uma complexidade muito diferente do que é a rotina de um restaurante. Precisou de alguém lá, tu chama a pessoa vem lá de sei lá da onde, de outro restaurante direto com a mesma roupa às vezes. Né? A gente sabe como é que é o dia a dia do nosso mercado. Então, quando tu começa a lidar com a restrição de forma geral, e não falamos só do glúten nessa questão, mas falamos de forma geral, é mais complicado, é muito difícil. Então, a gente se descobre, quando se descobre, a gente tem hoje no mercado aí, em pesquisas, nós somos 1% da população, de forma geral, 1 a 1,5% da população, que são celíacos, e metade disso aí não sabe o que é. Então, só passa mal. Passa mal e não sabe por quê. A culpa é da água. Então, a gente ainda tá num mundinho ainda muito minúsculo, né? E as pessoas, às vezes, não têm consciência. Os novos celíacos, eles surgiram num mundo muito mais amplo, né? Do que há pessoas de 15 anos atrás. Nós temos clientes no restaurante de 20 anos que vocês estão no paraíso hoje, né? Comparado ao que era 20 anos atrás, o mercado. Então, é complexo demais. Vou perguntar para a Ju. Soluções criativas para... Eu ia falar agora sobre eventos, que é a minha área. Sim. Então, o que a gente pensa é justamente em proporcionar para as pessoas, não só as celíacas, mas para o público em geral, atrativos parecidos com os normais, para que elas se sintam acolhidas. Então, uma vez por mês a gente faz um rodízio de pizzas lá. A ideia é servir exatamente como um rodízio convencional. São 16 sabores de pizzas salgadas e 4 sabores de pizzas doces. Por quê? Porque o doente celíaco está acostumado a pedir um à la carte em casa só para ele. Ou ele mesmo fazer a própria pizza, porque não existe essa oferta no mercado. No sábado passado nós fizemos a primeira vez um buffet de sopas. Que para nós parece muito comum ir a um restaurante que tem um buffet de sopas. E tivemos uma adesão super bacana, o pessoal aderiu, gostou, já querem de novo. Nós fizemos uma noite de massas, um rodízio de massas com 4, 5 tipos de massas e carnes. Né? Nossa região é muito farta, né? Uma gastronomia farta. Nós já fizemos noite de risoto também. Então, sempre busco fazer coisas para que esse público se sinta acolhido dentro da normalidade do resto dos eventos. Porque a gente ainda tem esse tabu, além da questão do evento, né? Que tu possa ir, que a comida não vai ter o mesmo gosto, não vai ter a mesma textura, vai ser algo sem sabor. E aí, como é que é esse desafio? É a minha frase, hein? É a minha frase. Não é gostoso. Mas aí era o que eu ia comentar. Eu disse, como é que a gente faz também o inverso? Porque tem, na maioria das pessoas... A gente tem, vamos dizer assim, na história da humanidade, aquilo que a gente não conhece, a gente tende a repelir. Ah, não, isso aí é ruim. Nunca comi, mas é ruim, né? Então, como é que a gente faz também para incluir esse cliente não celíaco a consumir os produtos de vocês? O pessoal do podcast lá da escola já me ouviu falar várias vezes que a cozinha do Brigitte não tem glúten, mas tem gosto. Né? Então, como é que a gente faz para isso acontecer? Até, inclusive, tu tava no restaurante é teu. Aquela vez que que eu fui tomar café lá, que a minha esposa se apavorou, diz, não, esse bolo aqui tem glúten, não pode. Eu digo, não tem. Não, mas não pode. Mentira, estão me enganando. São muitos estigmas. De que é sem gosto, de que não é bom, além de não ter gosto, não é gostoso, de que é muito caro, né? E que não sacia, porque é pouquinho, né? Não tem glúten, é pouquinho. A gente ouve muito isso. Mas essa porção de 5 pastéis médios, sem gosto, é pouquinho. E não é. Eu sei que já existiu muito teste ruim. Sim. Mas eu sei também que a gente só oportuniza quando a água bate na bunda. Quando eu tenho problema, quando alguém que eu amo muito tem o problema, eu me solidarizo. Eu vou com a Denise, eu gosto tanto dela, ela não pode. E aí a Denise se surpreende. E a Denise talvez não leve a família, mas ela lembre de alguém que tem um problema. Acho que
para o Matheus serve, vou indicar para o Matheus. E aí o Matheus leva a esposa. E assim a gente vai indo. Mas é só quando a minha dor se torna bate na dor. porta. Tu tens razão. A necessidade é uma criação. Eu tenho... A minha nora, ela é intolerante à lactose. Ela realmente é um problemão, assim, para ela. Tá? E ela também é vegetariana. Não, é mais porque nós temos... E o que acaba acontecendo? Como eu vou em casa uma vez por semana só, e a gente só se encontra daí quando eu tô em casa, porque cada um mora numa cidade, né? Ela mora em Pelotas, meu filho mora em Porto Alegre, meu marido mora em Camaquã, eu aqui em Caxias. Então, uma vez por semana, no domingo, a gente se encontra, os 4. E aí tem que fazer comida para todo mundo. E aí cada um tem uma questão, e ela tem essa que realmente se sobrepõe a tudo, porque é bem como tu falou. Uma é a questão do eu não gosto, outra é eu não posso, né? Então, a gente é uma... Tu tem que... Mas eu só entendi toda a problemática que era e tive a empatia do entender quando eu vi ela em crise. Exato. Entende? Quando ela... Tipo, e isso que ela tem um medicamento que, eventualmente, ela toma um medicamento para ela, que não é ser celíaco, que é, realmente, ela é intolerante, mas ela toma um remedinho ali e, eventualmente, ela consegue tolerar alguma coisa. Mas pensa, né, como que é toda essa logística, e aí eu fico imaginando no restaurante. Onde tem 40, 50 pessoas com um problema diferente. Com aquela situação. Então, o quanto tu tem que realmente ligar o botãozinho da empatia, do te colocar, de fato, no lugar do outro e fazer esse acolhimento para que todas as pessoas possam ir e servir algo que seja gostoso, que seja aromático, que seja bonito e que a pessoa sinta que ela está comendo algo que realmente tem aquele mesmo valor de que uma outra comida, porque a comida é igual. É comida. É difícil hoje pensar nisso, mas depois de algum tempo já trabalhando nisso, a gente começa a entender algumas coisas, né? Eu sempre falo que eu sempre faço aquilo, né? Nós lá no restaurante sempre fazemos aquilo que nós conseguimos entregar perto do que seria o tradicional. Normal. O tradicional, vamos falar assim. Porque como eu sou o único celíaco da casa, eu tenho um banco de experimentadores ali esperando para poder fazer o comparativo, porque essas pessoas já são acostumadas a comer no dia a dia. Então, a gente só produz aquilo que a gente tem 100% de certeza de que ou está no mesmo nível ou está muito parecido, né? Porque o meu lema, enquanto montar o restaurante, sempre foi ser uma padaria ou um restaurante ou um empório normal, onde as pessoas pudessem comer como se estivessem comendo em qualquer outro lugar, né? Eu tenho vontade de tomar um café e comer um bolo, então eu vou comer lá no Brigitte porque lá tem um café e tem um bom bolo, né? Não agradamos todo mundo? Não, isso é impossível, né? Se nem nosso querido amigo Jesus conseguiu agradar todo mundo, não somos nós, meros mortais, que vamos conseguir. Mas nós tentamos fazer o máximo possível para que todo mundo se sinta bem, né? Nós temos clientes que vão lá hoje, eu te diria que... Eu nunca fiz uma pesquisa para saber, mas eu diria que uns 60% do público que que nos frequenta não é celíaco, tá? Então, ou elas foram lá porque acharam um restaurante bonito, passaram na frente e comeram, só depois que entraram e provaram, descobriram, né? O que para nós é algo muito bom, né? Gratificante saber que as pessoas procuram o nosso lugar, mesmo não sendo celíacas, e grande parte delas vieram através de alguém que era celíaco e disse, não, tem um café que é muito bom, tu vai ver que tu vai gostar. E as pessoas vão lá, comem e as pessoas voltam, mesmo sem a pessoa em questão que tinha a intolerância, né? Então, por isso que é um pouco difícil trabalhar às vezes, com outras restrições, né? Como a gente falou que é um mercado muito amplo, então, nós no dia a dia, digamos que a pessoa que tem problema com alho, cebola, nozes, enfim. Temperos. Temperos, e assim a gente vai tentando se moldar. Então, vai até onde o nosso mercado, o nosso público, ele atende, né? Mas, assim, sempre por sabor, textura e qualidade de produto. Mas o meu ponto aqui é a questão do business mesmo, né? Como modelo de negócio, trabalhar uma cozinha inclusiva,
A Ju falou, ó, a gente não consegue, de fato, entregar todos os pratos que teriam numa cozinha tradicional, porque seria inviável. E a gente não tem também... Quem tem a doença celíaca não escolhe o bolso que tem. Eu acho que, em síntese, é isso, né? Então, ela não está acompanhando... ter a restrição alimentar não acompanha o poder aquisitivo. Pode ou não, mas como para qualquer outra situação, para qualquer outra pessoa, né? Então, como que a gente torna acessível isso para todas as pessoas? Talvez a gente não consiga, mas é um exercício. Agora, para quem está assistindo e quer abrir um restaurante free lactose, ou qualquer outro, né? Ou inclusive, considerando qualquer outro escopo, como é que a gente pode trabalhar esse modelo de negócio? Ele é viável? A gente pode dizer que está crescendo, que a gente consegue sensibilizar muito mais as pessoas para realmente irem consumir fora de casa? Porque eu entendo assim, há 15 anos atrás, tu não tinha essa opção, tu não saía. Há 10 anos atrás, tu não saía, tu tinha que comer em casa, que não tinha isso disponível num cardápio, né? Então, como que vocês enxergam isso? Vocês que já estão há tanto tempo. Nós somos o futuro, porque o futuro, ele é sem glúten. Ele é nocivo. Ele é nocivo para nós que não somos celíacos também. Nós comemos por teimosia. Por hábito. O chocolate não precisa ter glúten. As marcas não precisam de glúten. Elas estão utilizando o glúten de maneira errada. Isso vai custar muito caro no futuro. Então, restaurantes como o Brigitte e outros que estão trabalhando antecipadamente com a descoberta de soluções para essas condições alimentares, vão ser espelho. Hoje isso não é economicamente viável. A gente sofre no bolso por ser celíaco, por tentar manter um negócio. Nós temos outras ocupações profissionais porque nós não conseguimos viver do Brigitte. E não porque a gente não quer viver do Brigitte. Mas, se nós tivermos mais apoio dos profissionais da saúde, sejam os gastros, as nutricionistas, para ajudar pessoas com uma renda inferior, de que é importante começar de alguma forma, e não só dizendo, esquece, isso é inacessível nesse momento, já ajuda. Talvez essa pessoa hoje não consiga estar no nosso restaurante pelo valor, porque ela não tem a condição financeira. Mas se ela tiver outros apoios, já ajuda. Há muitos anos atrás, a gente não sabe a porcentagem de pessoas que vieram a óbito por um câncer no intestino, que na verdade era só a ingestão de glúten. Não saber é uma coisa, saber e continuar fazendo é outra. Então, eu sei que eu sou celíaco, eu não posso comer. Então, me ajudem a não comer. Quando a gente está gripado, a gente está debilitado, quem está com a gente, quem nos ama, diz, vou te fazer uma sopinha, vou cuidar de ti, vou cuidar da tua alimentação. É a mesma coisa. Quando ele está celíaco, a gente vai cuidar dele com o mesmo amor. Eu não vou dizer para ele, só um pouquinho, come só esse bolinho. Não vai dar nada. Não vai dar nada. Tu nem vai apresentar nenhum sintoma. Então, cuidar com amor e vir o amor dessas pessoas que são profissionais de saúde ajuda muito. Mas é um mercado complexo. É difícil se sustentar em um mercado tão restrito. Por vários fatores. Pelo insumo que é caro, pela questão de equipamentos que acaba se tornando um pouco mais onerosos por questão Até pelo posicionamento e a divulgação também, eu acho que atender as pessoas. As próprias pessoas que têm a restrição, às vezes não nos ajudam, de certa forma, porque se torna algo... o que as pessoas têm que entender, de certa forma, é que manter um restaurante é caro. Né? Comprar o mesmo produto na internet é diferente de comprar num espaço físico, onde tu tem custo de loja, tu tem custo de impostos da tua loja, tu tem o pessoal, tu tem um monte de coisas para botar né? Então não é a mesma coisa, né? A gente sabe que economicamente, às vezes, as pessoas têm que partir para outras formas de compra, porque pro bolso delas ainda mais no momento atual, que está um pouco complexo essa questão financeira, então as pessoas têm que pensar nisso. Mas quanto mais ajuda nós tivermos de nós mesmos, o mercado acaba se voltando, né, para esse segmento. E também pensar em como atender todo o público, que é o que a gente tenta fazer.
não só celíacos, né? Então, atender o público de forma geral também nos ajuda a manter o negócio economicamente ainda... Entender que a gente tem, que assim como um restaurante de frutos do mar, por exemplo, o nosso negócio é um restaurante de frutos do mar. Esse é o nicho. Mas qualquer pessoa pode vir. Então, nós só fazemos sem glúten, qualquer pessoa pode vir. Exato. As pessoas, justamente essa questão do preconceito, das pessoas não entenderem, né, ou por experiências passadas, às vezes acabam inibindo o consumo de novas pessoas. O Matheus é um exemplo. Daqui a pouco nunca tinha comido ou comeu coisas às vezes que não era muito interessante. Quando foi comer no nosso restaurante, tipo, né? Sua mulher é a mesma coisa, né? Sim. Então, é difícil. Tu tem que quebrar um pouco paradigma, dessa questão aí para te dar a oportunidade. Mas é um nicho de mercado muito restrito. As pessoas têm que fazer um rebolado triplo todo dia para conseguir se manter de pé, né? E é pesquisa. Eu acho que muita questão de pesquisa. Pesquisar coisas novas, fornecedores novos. Cardápio. As pessoas... ver aquilo que tu pode fazer de forma geral, que não tem, que tu pode encaixar no teu cardápio, que seja economicamente para trazer o custo acessível para todo mundo. Eu sempre falo, é um desafio diário, né? Conseguir fazer de forma... Mas aí tu tocou num ponto que eu acho bem interessante. Não tenho lugar de fala, não sou celíaco, enfim. Mas eu acho que é pesquisa. Tá? Que é aquilo que a Denise falou e que a Júlia também comentou. O nicho de vocês é o sem glúten. Não tenta tirar para tudo que é lado. Né? Foca e vai. Né? Consigo fazer algumas adaptações, mas nada que seja assim, que vá tirar o meu foco. E outra coisa que eu acho que é bem importante é o que vocês conseguem fazer, justamente isso, é tentar trazer... outras pessoas. Além das outras pessoas, mas vamos dizer assim, uma certa... O termo é errado, mas as pessoas vão entender uma normalidade para essa situação. É que nem... A gente já ouviu cada coisa em sala, mas, de novo, quando a gente vai tratar algumas coisas específicas, por exemplo, a nossa receita lá de hambúrguer de berinjela. Tá, mas por que se o cara é vegetariano, por que ele quer sentir textura de carne? É porque pra ele, talvez, em algum momento da vida dele, ele comeu, né? Então, ele quer ter essa memória. Reconhece a memória da textura, independente do que é o... Até aí tá o conceito de incluir, né? Não vai respeitar. Eu acho que não seria nem respeitar, porque às vezes eu posso, né? Tipo, eu acho que o respeito vem justamente disso, né? Beleza, eu entendo o cliente, eu entendo a pessoa, e não seria nem eu tolero, mas eu entendo a condição dela e vou, como tu disse, trabalhar para que ela tenha a melhor experiência. Que ela não se sinta excluída do grupinho, né? Então eu acho que aí é o ponto mesmo. É difícil. Mas estamos aí, né? Não. Olha, saúdo de fato, assim, a coragem, né, e a determinação de poder botar a cara a tapa, assim, que de fato é isso, para atender um mercado, e é bem como vocês falaram, que surgiu da dor, né? Então, resolver um problema que a gente está sentindo na pele e tentar equacionar não só para mim, mas para os outros, mesmo que quem está pagando o preço é quem está investindo. A verdade é essa, né? A gente está quase no final do programa, gente. Parece que a gente... né, eu falei que passava rápido. Passa super rápido. Mas eu acho que a gente não pode... eu queria assim, ó, antes da gente finalizar, tem um tempinho ainda. Tem pauta. Eu queria aqui, ó, o desafio do ingrediente, tá? Então, para quem tá em casa, né? Para quem tá em casa aqui, um desafio simples de substituição da farinha, vamos pelo mais fácil aqui, para o pessoal experimentar um produto, um prato sem glúten. Ou o que tu sugere aí para a pessoa experimentar um prato sem glúten? Não vem no churrasco. Droga. Era tão óbvio essa frase. Não, eu acho que, assim, vamos pensar no empanado. Então, nós estávamos discutindo esses dias sobre várias formas de fazer um empanado, né? O famoso empanado tipo adorê, que é só farinha de trigo em volta com um pouquinho de ovo. Às vezes tu pode substituir por alguma outra farinha, até a própria farinha de arroz, né? Em vez de usar a farinha de rosca tradicional para empanar por fora, tu pode comprar
Hoje existe a farinha biju, que é uma farinha de mandioca flocada, que ela é uma textura dá uma crocância tão similar como uma panko, né? Que é uma farinha mais usual, hoje em dia que é uma farinha um pouquinho mais grossa. É isso, a gente tá tão habituado, ó, eu só posso usar o flocão para fazer tal preparo, né? Cuscuz. Mas eu posso fazer para outras, posso usar para outras coisas, né? E até às vezes nós estamos falando, inclusive, sobre uma aula amanhã, de brownies, né, que nós estávamos falando sobre um evento que nós temos no Senac amanhã, tipo, nós vamos fazer 2 versões, o brownie tradicional, com trigo, e um brownie sem nada de trigo. Tu vai ver que o resultado é muito similar, é só uma questão de pesquisa e tentar analisar o que tu pode substituir. Às vezes tu bota uma composição maior de cacau, que é o pó, que tu pode dar a configuração de textura no final do bolo, daí tu tira um pouco tira a farinha, bota mais cacau. Então são coisas simples, é uma questão de experiência. Eu digo que muito do que surgiu no nosso restaurante foram experiências. Foram experiências de como é que tu pode fazer, o que tu pode trocar, tipo, com trigo é assim, o que nós podemos usar em troca? Cada farinha vai trazer uma textura no fim, mas dois exemplos simples. E eu digo da empanada porque é uma coisa tão fácil de tu fazer, e às vezes tu quer receber alguém, tu tipo, um bife milanesa, tipo, tá louco, o que eu vou fazer? Sou o rei do bife milanesa e agora? Vou fazer o quê? Tem outras farinhas. Substituir milho, a farinha. A mandioca, que são naturalmente sem glúten. Aí vem a questão de cuidar do ingrediente para ver se lá no rótulo não tem, porque Sim, daí, né? Que daí tudo é uma questão de olhar o rótulo. Exato, mas tipo, são bons insumos aonde tu consegue simplesmente trocar, né? Vai dar um sabor diferente do que tu é acostumado ao trigo. Isso sim, porque não é trigo, é outro tipo de ingrediente, mas a textura em si no fim, ela vai chegar muito perto. Então tu vai conseguir fazer algo fácil, simples, que não vai dar muita dor de cabeça para ninguém, né? Por último, pra gente encerrar, antes de vocês fazerem o comentário final de vocês, tem alguma dica de um livro, de um documentário, de um podcast para quem se descobriu celíaco agora ou que possa ter insights de receitas? Tem alguma sugestão? Olha, quero dizer que quando a gente abriu o Brigitte, nós tínhamos um caderno de depoimentos e nós entregávamos, mas as pessoas não se sentem muito confortáveis em deixar o seu depoimento de como descobriu a doença e de como chegou até nós. Mas eu acho isso super legal para que a gente tenha daqui a um tempo um material vivo, né, de depoimentos. Existem profissionais de gastronomia especializados na alimentação sem glúten. Gustavo, como é o nome do curso que tu está fazendo agora de panificação? Tem a chefe Gutierrez, como é que é? Cris Gutierrez. Isso. Ela é uma especialista em panificação sem glúten de fermentação natural. Que a gente acha que não dá, mas dá. A gente está buscando profissionais dessas áreas específicas para nos dar embasamento para desenvolvimento de outras receitas, de coisas que a gente ainda não consegue ter lá e que nos fazem falta. Um bom pão, né? Porque todo o resto é muito adaptável. Para todo o resto eu vejo que a gente já tem solução. Mas o churros a gente ainda não tem solução, e o churros é um campeão de vendas, então a gente quer ter um bom churros, a gente quer ter uma boa massa folhada, e aí nada melhor do que se referenciar dessas pessoas que já são... Tem muitos profissionais hoje, né? Hoje tu pesquisa na internet, tu acha muita gente. É sempre questão de analisar bem quem é a pessoa e como é que está sendo o resultado final, né? Porque hoje com inteligência artificial tu olha um vídeo de um pão normal e elas dizem que é sem glúten, então não é. Então, entender também que a textura não vai ser 100% igual. Mas hoje, se tu botar no Instagram mesmo da vida, tu vai encontrar muitos profissionais, pessoas aqui do Sul. Gianni Robert é um cara que eu me inspirei muito no começo, que é um cara que tem panificação normal e panificação sem glúten. Eu fiz um curso com ele já de pão há um tempo atrás. A Cris Gutierrez, que agora que nós estamos focando em pão, né? Nós estamos muito voltados para isso, né? Existem muitos... A literatura nacional, ela é um pouquinho restrita. Se não me engano, existe um livro com a editora Senac que tem... o Charlie me passou uma vez... Mas eu não lembro muito bem do nome, porque faz muito tempo eu acabei não pesquisando. Mas entrando no catálogo ali da editora Senac, tem muitos livros maravilhosos. Mas a maior parte da literatura sem glúten, ela é de fora do país. Principalmente Espanha, Argentina tem muita coisa. Alguma coisa nos Estados Unidos, porque é um mercado um pouco
né, nervoso para essa parte, mas assim, literaturas nacionais ela é um pouquinho restrita, mas existem bons profissionais na área. Esses dois em específico para a parte de panificação são bem bons, né? Tô tentando lembrar de um cara de massas que o Bosco faz alguns cursos com ele. Como é que é o nome do cara? Robson, acho que é Robson. Ele faz um curso específico voltado também para coisas sem glúten. E me orgulha muito dizer que o Gustavo também é uma referência. Eu tenho certeza pela que é. força de vontade. Não, e a determinação. Com certeza nos orgulha muito. Ele decidiu que ia ser isso, que esse é o propósito de vida dele. E ele é incansável em buscar soluções para aquilo que ele ainda não consegue fazer. Então, sim, se precisássemos de referências, ele seria um perfeito nome. Tu tens razão, Ju. Vou pedir para que vocês se despeçam. O que vocês querem deixar de recado aí para quem está ouvindo, assistindo o podcast? Eu gostaria que todos indicassem. Indicando 5 pessoas. Você ouvinte, o Brigitte atende de segunda a sábado, das 11 da manhã às 18h30 da tarde, com café, empório e restaurante. Olha, Denise, tu pode levar umas delícias pra tua nora, viu? Mas agora vocês já estão nesse compromisso, vocês não entenderam. Com certeza. Que eu já conheço, né? Acontece Não, mas não é uma vez só. É uma vez por cada 15 dias. Viu? Tem que ser rotineiro. Exatamente. Então vai ao mercado com essa frequência, então. Talvez um pouco mais. Ou menos. Mas realmente convidar para que se permitam conhecer, se permitam sentir a dor do outro e que mesmo que não seja uma dor, eu possa olhar para as intolerâncias alimentares de forma mais amorosa. Que depois a gente resolve todo o resto. Muito bem. Deixa o contato do restaurante. Acho que é importante o @, como é que vai no no Instagram, é Brigitte Sem Glúten. Brigitte com 2 T? Brigitte com 2 T's, né? Numerologia toda trabalhada nisso aí. E o nosso celular é o 549-9969-1004. Repete, que agora os guris vão... 549-9969-1004. Que os guris vão ter que colocar aqui na legenda. Tu falou, ele vai ter que ficar aqui, entendeu? A balsa é maravilhosa. Vai ser embaixo. Então, mais uma vez agradecer, né, ao Senac pela oportunidade de estar falando um pouco mais sobre esse assunto, que eu acho que é bem importante de forma geral, porque é um pouco da minha dor, né, de alguns anos, né, que hoje em dia já tiramos de letra, já passou aquela parte... Já virou prazer. Já deixou de ser algo que me deixava um pouco que chateada, e agora já virou uma coisa mais normal. Eu sempre falo porque, não sei se é porque eu tô todo dia no restaurante comendo, né, que eu já não sofro mais nada, né, mas tudo bem. Então, agradecer a oportunidade por falar nisso, né, mais uma vez convidar vocês para convidar o Brigitte, né, que está ali perto do shopping em Iguatemi, antigo Iguatemi, agora é Világio Caxias, né, na rua Enio da Silva Marques. Atrás do Banco Brasil. Perto da Monacre, ali naquela região ali, visitar, conhecer o espaço, se precisar de qualquer coisa, qualquer atenção, qualquer dúvida, estamos lá todo dia lá para poder falar sobre isso, né, e obrigado mais uma vez por isso. Tudo bom. Então tá, gente. Muito obrigado, prazer estar com vocês, né, o Gustavo nem tanto. Mas enfim, cansei. Agradecer o pessoal aí e dizer, gente... Não é nem... Eu acho que seria, na real, uma questão até ética, né? Dentre N pensadores que eu poderia citar, eu gosto de um bem simples, que é filosofia de boteco. Ética é aquilo que a gente faz quando ninguém tá vendo. Então, se um cliente aparecer com esse tipo de problema, seja sincero. Se você tem como fazer, faça. Se você não tem como, informe. Né? Eu até posso fazer uma tapioca, porém a minha frigideira fez panqueca. Então, vocês me encontram... é verdade. Exatamente. Vocês me encontram no @troglio36, no @Senac Caxias do Sul, de vez em quando tô lá dando umas piscadas e falando algumas coisas. E é isso aí. Então, sou Denise Sefrin, diretora do Senac de Caxias do Sul, e foi realmente sensacional dividir essa 1 hora com vocês, aprender um pouquinho mais sobre o negócio de vocês e entender toda essa problemática que é, né, lidar com uma restrição alimentar e o quanto é desafiador colocar um negócio no ar
aí para beneficiar as pessoas que precisam desse espaço. Então, eu te convido a assistir este episódio e rever quantas vezes tu precisar e todos os demais, porque o conteúdo tá bem legal. A curadoria dos episódios foi feita a várias mãos e tu pode sugerir também o tema que tu quer ouvir nos próximos aqui mesmo, comentando na página do YouTube do Senac do Rio Grande do Sul ou entrando em contato conosco no @Senac Caxias do Sul. Tu também me encontra no @Denise_Sefrim e vem conhecer o nosso portfólio. O Gustavo dá aula de cozinha e o Matheus também, de cozinheiro, lá conosco no Senac. E a gente também vai ensinar aí algumas oficinas de culinária inclusiva, porque a gente acha que é muito importante. Tá certo? Conto contigo nos próximos episódios e até lá!